Vamos usar o método antigo mesmo. Êxodo 32. Vamos ler o verso 15 e o verso 16. Êxodo 15 e o verso 16, eu vou ler. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Havia aqui nas mãos de Moisés a expressão máxima do amor de Deus, a sua lei. Deus havia preparado uma festa. O povo havia sido liberto do Egito. Mas pela primeira vez, eles teriam em suas mãos ou visualizariam a materialização da vontade de Deus. Por enquanto, Deus falava e Moisés repetia isso ao povo. Mas agora, Deus, com a sua própria mão, talhou. Porque aqui diz, e virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Deus havia escrito. Mas ele talhou também essas primeiras tábuas. Moisés chegou e recebeu isso. E Deus estava materializando, leve para o povo. Eles verão essas tábuas, eles verão a minha escritura, eles saberão que isso aqui é a essência da minha aliança. Sabe quando você prepara uma homenagem a alguém? Você convida pessoas, você chama todo mundo, faz os preparativos, põe as melhores toalhas na mesa, enfeites na mesa, chama todo mundo, é para todo mundo vir bem vestido. Você prepara a homenagem a alguém, você prepara uma festa para que essa pessoa ou essas pessoas entendam a consideração que você tem por elas, o amor que você tem por elas. E na hora, eles vão para uma outra festa, montam uma festa totalmente diferente daquilo que você tinha montado, corrompem o seu convite, não fazem caso daquilo que você montou, não se preocupam com o seu coração, e aí montam uma festa totalmente diferente, concomitante, na mesma data, com os mesmos convidados, e tiram de você a honra de homenagear. Foi assim que aconteceu naquele dia. Enquanto Moisés recebe as tábuas, Deus já havia falado a ele. Leiam comigo o verso 14, por favor. Aliás, me desculpem, o verso 6, do mesmo capítulo 32. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Moisés estava há 40 dias no Monte Sinai. E isso estava acontecendo lá embaixo. Até aqui, se a gente lê somente o verso 6, a gente ia pensar assim, bom, eles levantaram cedo e ofereceram holocaustos ao Senhor, ofertas pacíficas, comeram e não deve ter bebido coisa errada, mas aqui depois levantou-se, o povo levantou-se para folgar. Folgar era se divertir,
Até aí tudo bem. Mas quando a gente lê antes do verso 6 e depois do verso 6, diz no verso 7, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no e lhe ofereceram sacrifício. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho observado este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Queria abrir um parêntese aqui. Deus levanta pessoas que são intercessores. Deus levanta pessoas que farão a sua vontade. Mas ele não levanta porque ele quis levantar. Ele dá oportunidade a todos. E aqueles que aceitam esse chamado tornam-se intercessores. E vai ter momentos em que a igreja não vai andar. Vai ter momentos em que a igreja não vai querer. Vai ter momentos em que a igreja vai para outro lado. Eu digo igreja em sua maioria. E para que a ira de Deus se acenda, prestem atenção nisso. Deus em respeito aos intercessores. Deus em respeito àqueles que fazem a sua vontade. Ele diz assim, deixa-me para que a minha ira se acenda. Deus, do Deus Todo-Poderoso, se limita a permitir o mal, porque há pessoas que intercedem. Já pensou nisso? O Deus Todo-Poderoso pede desculpas àqueles que são fiéis. Veja o poder da intercessão. Veja o poder que Deus dá para Moisés, um homem pecador, mas que havia se entregado totalmente ao Senhor. E aí tem a intercessão atuante aí, ó. O verso 11 diz, Moisés, porém, suplicou ao Senhor. Disse ao Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e Israel, teus servos, as quais por ti mesmo juraste e lhes disseste, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que eu tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Nós negligenciamos esse senso de intercessão. Porque quando nós nos prontificamos à importância que isso tem, até Deus, o Todo-Poderoso, pede licença para nós. Para ver como Deus deseja que o seu povo seja um povo de oração. Mas aconteceu que o povo pecou. E Deus disse assim, olha, eu preparei uma festa. Eu iria dar a eles a essência do meu amor. Mas eles rapidamente se desviaram. E aí Moisés desce no verso 15 e 16 que a gente já leu. E o verso 17, Josué, que estava acompanhando Moisés, disse assim, ora, ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. O verso 18 disse, respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz do que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial, e vendo os bezerros e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas, e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, e moendo-o até que se tornou em pó, o espargiu sobre a água,
e deu a beber aos filhos de Israel. Irmãos, há uma lição aqui para nós. Se tem uma época em que nossa igreja em geral, e não somente a nossa igreja, mas a igreja cristã em geral, está corrompida, esta época é agora. Vivemos a pior geração de toda a história. Somos a pior geração. Por quê? Porque quanto mais conhecimento é dado a alguém, mais lhe é exigido. Temos o conhecimento da história de Israel, temos o conhecimento da história de Jesus, temos conhecimento da história dos discípulos, temos conhecimento do tempo que estamos vivendo. E aí, como é que a gente pode ser tão negligente vivendo nos últimos dias desta terra? Mas eles tinham visto o poder de Deus em ação também. E aquilo que era a profanação, Deus moeu, Moisés moeu e deu a beber o seu próprio pecado. Deus se tornou em pó aquilo e eles beberam aquilo. Aquilo era o que pertencia a eles. Aquilo havia saído do coração deles e voltou para eles. E aí vem a questão dos líderes, todos nós que somos líderes aqui. Moisés pergunta a Arão: Arão, o que te fez este povo para que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Isso quer dizer, irmãos, que tem momentos na vida de uma igreja, e pode ser que aconteça isso no Monte Castelo e em outras igrejas, em que os líderes, para que haja alegria no meio do povo, dos jovens, fazem aquilo que os jovens lhes sugerem, fazem aquilo que a igreja, de forma enganosa, sugere aos líderes. E o verso 22, Arão diz assim: não se acenda a ira do meu Senhor, tu conheces o povo, como ele é inclinado ao mal. Pois eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse homem, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Às vezes nós, como liderança da igreja, nós permitimos que o mal alcance a igreja como completo, por causa das ideias errôneas de uns ou de outros, que parecem que são para o benefício. São negociar princípios aqui, deixar que façam aquilo ali para a diversão, ou talvez aquilo apreenda a atenção de alguns dos jovens. Vamos fazer isso para chamar a atenção de outros. Vamos rebaixar este princípio. E aí, colocamos a nossa juventude diante do bezerro de ouro. Mas lembre-se, o material para construir o bezerro de ouro estava nas mãos de cada um. Cada um de nós podemos levar para a igreja um pouquinho de coisas para construir um bezerro de ouro. O verso 24 diz: então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o. Assim muderam, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Irmãos, nesse momento Deus mandou matar. Deus queria matar o povo todo. E Moisés, então, entra de novo como intercessor. Agora, o verso 32 diz assim: agora, pois, perdoa o seu pecado. Ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, e conduz este povo para o lugar que eu te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação sobre eles, visitarei o seu pecado. E feriu o Senhor ao povo por ter feito o bezerro que Adão formara. Agora, vamos para o verso, para a continuação no capítulo 33. E disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui,
tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. Ai, irmãos, Deus estava dizendo que ele não subiria no meio do povo. Ele mandaria um anjo para ir adiante e ir fazendo as promessas que ele já havia cumprido. Nesse momento, Moisés ouve aquilo, transmite ao povo, e no verso 4 o povo diz assim, e quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear. E nenhum deles vestiu os seus atavios. Atavios? O que eram os seus atavios? Irmãos, prestemos atenção. Os atavios que eles estavam usando foram os mesmos atavios, ou iguais atavios iguais, aquele material que foi usado para fazer o bezerro de ouro. Abrindo um parêntese aqui entre nós, quais são os materiais que tem na nossa vida que podem se tornar um bezerro de ouro? Quais são os atavios que estão pendurados em nossas orelhas, em nossos pescoços, em nosso coração, e que podem se transformar um bezerro de ouro em nossa vida? São as séries que a gente assiste? São as pessoas com quem andamos? São as conversas que temos? São os pensamentos? São as coisas que movimentam a nossa vida? E que se transformam um bezerro de ouro dentro de nossa casa? Quais são os atavios que ainda existem em nossa vida e que precisam ser retirados porque sempre nos levam? Entendam, eu não estou falando que isto é o ato do pecado. Eu estou falando que existem coisas que nos encaminham para caminhos que não são os de Deus. E a gente sabe que eles são errados. Mas a gente continua ainda alimentando dentro de nossas vidas. O verso 5 diz, pois o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz. Se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto, agora despe os teus atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Entendo que atavios são esses. Deus nos deu uma mensagem de saúde. Deus nos deu orientação suficiente para saber o que nós devemos assistir. Deus nos deu orientação suficiente para saber o que ouvir, o que vestir, como viver. E ele diz assim, tira aquilo que atrapalha a tua vida, para que eu saiba que tu te arrependeste mesmo, que tu estás disposto a receber de mim a minha identidade, o meu nome. O verso 6 diz que eles se despiram dos seus atavios. Desde o Monte Horebe em diante. Nunca mais usaram, naquele tempo, naquele período, deixaram os atavios de lado. Deixaram as joias, deixaram aquilo que podia construir novamente um bezerro de ouro. O verso 7 diz, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe tenda da revelação. Em outras traduções diz tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Desculpem. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda. E olhava Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Irmãos, onde é a tenda da congregação? É a igreja. Mas entenda que quando Moisés se dirigia à tenda da congregação, a nuvem de Deus, da presença de Deus, descia. E essa nuvem descia e o
povo todo ficava em pé nas suas portas. Eles olhavam para a tenda da congregação. Eles não iam lá, mas eles sabiam que Deus estava lá. E haviam situações em que eles se reuniam ali. Mas havia aquele momento de adoração. Eles adoravam cada um de suas casas. Eles entenderam que a partir daquele momento ali, eles retiraram seus atavios. E Moisés ia para a tenda da congregação. E Deus descia e falava com Moisés. Moisés é uma representação de cada um de nós. Todas as vezes que nós quisermos, o Senhor descerá até nós. Falará conosco. Todas as vezes que nós formos à igreja, se quisermos, a nuvem do Senhor descerá até nós. Por que nossos cultos são vazios? Por que nosso louvor não é fervente? É porque não estamos com o coração repleto, voltado para Deus, sem atavios. Deus conhecia o seu coração. Era simples assim. E ele então ia e se encontrava com o Senhor. E o céu descia até ele. Nós não temos como ir até o céu, mas o céu pode descer até nós. Há de chegar o dia em que nós vamos passar na porta do templo e alguém vai nos pedir alguma coisa material. E nós vamos dizer, eu não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus, o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Eles ficavam cada um na sua casa. Isso aqui é a representação de como nós devemos agir em nossa casa, em companhia com o Senhor, de cada casa, louvando e adorando a Deus em cada casa. Porque quando isso acontece, Deus desce à tenda da congregação. E eu quero encerrar no verso 12 do capítulo 33, diz assim, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome e achaste graça aos meus olhos. E Moisés, ele disse assim, se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. E respondeu-lhe o Senhor, eu mesmo irei contigo, e te darei descanso. Então Moisés disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Irmãos, a única maneira de nós sermos vistos, reconhecidos, é quando nós andamos com Deus. Ele anda conosco. E a sua luz brilha em nosso rosto. E a paz invade o nosso coração. Nós não nos desesperamos com os demais. Nós não falamos com os demais. E somos separados pelo Senhor por aquilo que flui de dentro para fora, daqueles que já se comprometeram em estar andando com o Senhor. E aí Deus mandou, eu não vou mais ler, mas Deus manda Moisés fazer uma coisa. Ele disse, lavra tábuas de pedra. A primeira ele tinha lavrado. O Senhor tinha lavrado a primeira pedra. Mas agora ele manda Moisés lavrar a segunda pedra. E Moisés leva a pedra ao Senhor. E o Senhor escreve nela os seus mandamentos. Sabe o que isso nos quer dizer? É que a misericórdia de Deus foi imensa lá. E ela é ainda hoje. E há uma parte a nós todos desempenhar. Nós lavraremos a pedra. E o Senhor escreverá nela, na pedra do nosso coração, a sua essência do seu amor, que é a sua lei. Há uma parte a desempenhar. Mesmo que tenhamos andado por todos os pecados desse mundo, ainda que tenhamos a ponto de ser destruídos pela justiça de Deus, a misericórdia dele nos acompanha. E ele chega e diz assim, faz uma pedra de novo, meu filho, e eu vou escrever nela a minha essência, o meu amor.
E assim aconteceu. Moisés subiu e desceu com a escritura. E sabe onde está essa escritura? Ela sumiu com a Arca da Aliança. Há uma, há uma cópia dela lá no céu, e não sei se a arca também está lá no céu. Nós encontraremos essa mesma escritura. E nela estará a parte humana nela. Estará a parte materializada do amor de Deus. Mas nós tivemos a nossa parte a desempenhar. Há uma aliança de Deus conosco. E andar com Deus é um casamento que se estrutura. É a vontade de fazer palavras que saem de nossa boca e são agradáveis. São abraços sinceros. São apertos de mão. É a divisão do pão. É o céu descendo aqui e os milagres acontecendo. Andar aos pés de Jesus é cumprir e fazer a nossa parte na aliança. Amém. Deus querido, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe quantos bezerros já construímos. E já sabe que as consequências vieram à nossa vida. Tivemos que beber o nosso pecado. O Senhor sabe como precisamos de Ti. Nós é que não sabemos quanto precisamos exatamente de Ti. Quando às vezes o sábado acaba, Senhor, parece que saímos da clausura. E agora vamos para os prazeres, para filmes, para comilanças, para diversões. Parece que fomos libertados. Não há uma continuação da adoração a Ti. Te pedimos que desça até a nossa tenda da congregação, que fale conosco face a face. Que sintamos que a vida contigo, na prática, é muito maior negócio do que viver uma vida de atavios nesta nossa peregrinação terrestre. Te pedimos que tenha misericórdia de nós e se quebramos a primeira aliança, refaze conosco. Queremos lavar a pedra? Queremos esculpir, fazer calos em nossas mãos, fazer sacrifícios por Ti. Então, Senhor, diante de nossa atitude, escreve a Tua essência de amor em nossa vida. Para que possamos, Senhor, sentir o prazer de viver contigo e fazer colocar na balança que andar contigo é muito mais prazeroso do que ter atavios nesta terra. Nós oramos por essa oportunidade agradecendo e por cada vida que esteve aqui. E te pedimos já que chame outros amanhã. Em nome de Jesus.